Posso fazer a página então, Marta? Uhum, pode contar. O livro é o Pão Nosso e o nome da página é Em Preparação. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das inspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertermos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Aqui fala basicamente, né, da forma como nós espalhamos a palavra, né, palavra de Cristo, dos ensinamentos que ele deixou para gente, e nos lembra, né, que vai chegar um momento que a gente não vai poder só estar espalhando a palavra e sim praticando também. A gente vai ter que colocar em prática, né, demonstrar tudo que a gente tá aprendendo, que a gente quer passar para as pessoas, não só em forma de palavras, né, mas também em forma de gestos. Alguém quer fazer a prece inicial para a gente começar? Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus e toda a equipe colaboradora dos nossos estudos, dos nossos encontros, presentes sempre que são acionados os nossos pensamentos, nos envolvendo numa vibração carinhosa, em forma de fraternidade, buscando atender ao convite do alto, que é para ouvirmos a mensagem do Mestre, e como nos disse a página, chegará um momento em que todos nós estaremos em condições de aplicá-la no dia a dia. Somos aqui, Senhor, instrumentos da vossa vontade. Que a sua presença se faça em nós, nos envolva, a fim de que todos nós saiamos daqui mais felizes, mais cientes de nossa responsabilidade. Em teu nome, Jesus, na contribuição dos amigos espirituais, estamos abertos o estudo de hoje da mocidade. Que assim seja. Então, boa noite a todos. E a gente hoje vai conversar, depois a gente botou lá no grupo, sobre reciprocidade. É uma palavra que a gente escuta muito, às vezes a gente nem sabe direito o que significa, assim, de forma correta, mas que está assim, bem atual, né, para os nossos momentos de agora. E assim, a gente preparou como um bate-papo. Vou fazendo algumas questões e a gente vai conversando, né, a respeito dela. E o que é reciprocidade? O que vocês entendem como reciprocidade? Ser recíproco. Quem vai começar? É como, numa palavra, eu talvez assim, numa palavra não, mas explicando de uma maneira assim mais ampla, é dar de volta, né? É fazer o mesmo, colaborar, um auxílio mútuo, né? Eu te ajudo e você me ajuda, essa troca. Uhum. Então, como a Maria Alice colocou ali para gente, né, o que é ser recíproco? O que quer dizer reciprocidade? É mutualidade, ser recíproco. Significa dar e receber. Acordo de cooperação. E aí começa, né, o nosso bate-papo de hoje. Vocês acham importante ser recíproco? Por quê? E aí, gente, por que vocês acham importante ou não
ser recíproco. Às vezes eu acho que não é. Moça, eu acho que é necessário para uma relação acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente confunde muito o que é reciprocidade. Eu não vou me prolongar muito para também até não invadir o seu tema, mas eu acho que a reciprocidade ela é necessária e talvez seja ela que conduza as boas relações. O que vocês acham aí, gente? Concordam, discordam com a Ive? Não, eu ia falar que o pouco que eu conheço, né, porque eu nunca cheguei a pesquisar sobre a palavra em si, mas pelo que a gente escuta, assim, pela internet, pelas pessoas falando, eu acho importante, sim, essa questão da reciprocidade, mas não acho que não seja prioridade, porque senão daqui a pouco a gente age como se tudo tiver que ser recíproco. E muitas vezes não é assim, reciprocidade de mim para com quem fez algo para mim. Porque não é aquela questão assim da gentileza, gera gentileza. Então, nem sempre eu tenho que ficar esperando o outro fazer o que eu fiz por ele. Eu tenho que esperar que ele vá e faça por outra pessoa lá na frente. Eu fiz por ele, que bom que ele tenha aprendido, que ele tenha entendido lá na frente, ele vai e faz por alguém. A Esther me lembrou aquele vídeo, foi numa palestra da mocidade, eu não lembro direito, do menininho que cai do skate, vem uma ajuda, aí a ajuda vai chegando, todo mundo vai distribuindo, ajuda a dona a atravessar a rua com a sacola, né? E vai um ajudando o outro, né? Dentro dessa opinião da Esté aí, me lembrou, né, esse vídeo que foi apresentado na mocidade. Realmente, esse vídeo é um show, um espetacular mesmo. Eu até procurei ele para passar, mas eu não achei. Eu acho que quando a gente fala sobre reciprocidade, né, a gente pensa que para ser recíproco, o outro tem que agir com a gente da mesma maneira que a gente está agindo com ele. Por exemplo, se eu der 10 para ele, ele tem que me retribuir com 10. E reciprocidade não é isso. Não, pelo contrário, gente. Muitas vezes a pessoa, ela só pode dar 5 pra gente, mas o 5 que ela vai dar pra gente é o melhor dela. Isso é ser recíproco. É a gente não esperar que o outro retribua da mesma maneira, mas saber que ele vai dar o melhor dele para ter uma relação saudável com a gente. Não precisa ser o mesmo que eu tô dando, mas tem que ser o que ele pode dar para mim, para ter uma relação saudável. Às vezes a gente dá muito mais, né, e fica esperando do outro igual. E às vezes a gente não recebe, às vezes isso choca a gente um pouquinho. Aconteceu muito comigo isso. Mas a gente tem que saber respeitar, né? A forma que o outro vai, como é que se diz? Vai retribuir. Né? Cada um tem uma forma. Com toda certeza. No início, a gente sempre pensa que isso, né? De dar e receber em troca, né? A gente ainda fica muito preso nisso ainda. A Maria Alice ia falar alguma coisa? É que eu não ouvi quem fala, o da Ive muito baixo, eu não sei quem falou depois, aí não ouvi nada mesmo. Foi a Giza. Eu aumentei até o som do meu. Ah, é porque tá distante, então, do microfone. Ela falou que muitas vezes ela ficava esperando essa troca, e que às vezes não acontecia. Porque no início a gente pensa assim, depois que a gente vai tomando conhecimento, né, vai mudando a nossa maneira de pensar. Sim, o Dinho fez uma colocação lá até importante, porque se a gente fala de reciprocidade, de fazer o que o outro faz conosco, ela perde sentido quando não é uma coisa boa. Ele colocou uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente, né, quando a gente fala reciprocidade, é fazer o mesmo pelo outro, né? Mas se a pessoa fez uma coisa boa, ruim para a gente, como é que a gente vai agir? Né? Vai fazer ruim também para ele? Não, né? A gente vai fazer o contrário. A gente, até nessa questão, a gente tem que pensar direitinho. E aí a gente vai entrar numa outra questão, para a gente conversar,
né, que já foi até um pouquinho comentado aqui, mas para a gente só pensar um pouquinho melhor. Mas se ninguém te der nada do que você, para que você devolva, e fala que reciprocidade é a gente receber e a gente doar. E se ninguém me deu nada para eu doar também, eu vou ficar parado? Vou ficar inerte? Vou fazer nada porque eu não recebi? E aí? O que vocês me respondem? A gente está aqui só para reagir? Só para devolver? Não dá para ficar parado, né, moça? Não tem como. Não dá. Eu falo muito lá no consultório, eu falo com os meus pacientes, gente, responsabilidade da gente é o que a gente faz. São as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, são as nossas. É aquilo que a gente. Como que a gente age, né? Como que o outro vai receber isso? Isso é dele, tá com ele. Se a gente ficar esperando uma resposta do outro para ter uma atitude, a gente nunca vai ter. Porque as pessoas podem reagir de diversas maneiras. Então, a gente tem que pensar que isso vai fazer bem para a gente. Como isso vai ser bom para a gente. A gente vê que a gente relacionar com outras pessoas é um desafio diário, né? De todo dia. Né? E aí, né, ela está falando de consultório, ela vê muito disso lá, tenho certeza. E a gente vê isso também no dia a dia, que é um desafio você lidar com as outras pessoas. A Esté que mexe com o público, né? Então, olha o desafio que ela tem pela frente, Marcelinha também, que tem Laura. Então, esse é um desafio, né, de lidar, né, de estar, se relacionar com o outro, um desafio de todos os dias. E é um desafio comum. E fala assim, o bicho... Não, é uma coisa comum do dia a dia que a gente enfrenta. E refletindo, né, sobre esses desafios, a gente vai vendo que cada pessoa que está perto da gente, ela tem uma ideia diferente. E essas ideias nem sempre se encaixarão nas nossas ideias, naquilo que a gente queria. Então, te lembro que a Ive colocou para a gente que, às vezes, a pessoa só tem 5% para nos dar, né, naquilo que a gente fez por ela, mas esse 5% é o máximo que ela está dando. E ela está dando ali, né, de todo o coração, dando o máximo dela para retribuir de alguma forma. E, às vezes, a gente fica querendo, esperando muito da outra pessoa, e a pessoa não tem ainda a capacidade de gerar aquilo que a gente está esperando. E é preciso a gente estar ali do ladinho dela, ajudando, né, aquela pessoa. Então, voltando aqui na nossa questão. Mas se ninguém te der nada para que você devolva, você vai ficar parado, você vai ficar inerte. Nós estamos aqui só para reagir, só para devolver. Então, alguém já colocou, que a Beatriz colocou aqui para a gente, né? Que é aquilo que a Esther falou, gentileza gera gentileza. Mas aí, se ninguém gerou gentileza para a gente ficar paradinha ali esperando, como é que a gente vai agir? Então, se ninguém começou, seja você a começar. Dê o primeiro passo, comece. Então, nós vamos partir para a ação. Seja você o protagonista. Seja você a pessoa que vai ser ativa na história. E essa está faltando, né, no nosso dia hoje, pessoas com vontade de ser protagonista. Pessoas com vontade de dar o primeiro passo para agir, para fazer algo. Vamos colocar aí de diferente. Porque, mas eu não vou fazer, não. O que vão falar de mim se eu fizer isso? Deixa que falem. Se você está no caminho certo. Né? O Ricardinho colocou lá, né? A gente precisa ser recíproco nas coisas boas. Se fizeram algo de ruim para a gente devolveu com uma coisa boa, e vão ficar falando, nossa, mas você fez isso, aquilo que fez. Deixa de falar. Age segundo aquilo que você está aprendendo. Segundo os ensinamentos de Jesus que a gente está aprendendo todo sábado aqui na mocidade. Não importa o que vão falar. Temos que ser protagonista de uma história diferente.
E vocês, como jovens, vamos colocar aqui nós aqui como jovens, podemos fazer muita coisa. Está no nosso momento de fazer essa diferença no mundo. Então, está faltando pessoas hoje com vontade de ser protagonista. Não querer só o venha a nós. Não tem lá, venha a nós o vosso reino. Então, tem muita gente não querer só o venha a nós, de querer só para a gente, que façam tudo pela gente. Se for legal comigo, eu vou ser legal. Se não for, eu não vou ser legal. Então, tem que parar com isso. Então, devemos agir e não só reagir. A gente age, consequentemente, de uma forma ou de outra, aquilo que a gente agiu vai chegar até nós de uma outra forma. Às vezes não chega nem pela pessoa, pelaquela que a gente fez, mas chega na gente por outras formas, com certeza. Verdade, Ricardo, nem tudo é devolvido na mesma moeda. E eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que vocês estão fazendo. Vocês estão ajudando a IVE, já vi pelas fotos, vários de vocês participando lá da entrega do mantimento. É uma ação. Vocês estão sendo protagonistas de uma coisa boa na história. E vocês estão recebendo alguma coisa daquelas pessoas ali naquele momento? Elas às vezes nem um muito obrigado. Às vezes nem a cara bonitinha e alegre que vocês são recebidos por elas. Às vezes elas estão com tantos problemas, com tantas dificuldades, que não dá nem aquele sorriso para vocês. Não é assim? Mas de uma outra forma, vocês recebem. Eu tenho certeza que todos que já foram lá, nesse dia, saem de lá bem. Saem de lá com aquela coisa assim, nossa, que coisa boa, mais um mês a gente conseguiu. Então, é isso aí que a gente está falando, a questão. Vocês estão agindo e quem sabe de alguma outra forma, às vezes a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, que coisa boa, que possa proteger aqueles jovens que nos ajudaram nesse mantimento aqui do dia. Vocês nem sabem que às vezes estão recebendo dessa forma. Mas graças a Deus, todos que vão lá sempre agradecem a gente, né, Ive? E bom, que nem sempre isso acontece. Às vezes eles estão com tantos problemas, com tantas coisas, que a pessoa chega ali e nem agradece aquilo que está recebendo. Então, verdade. Estão ali, Então, já tendo essa consciência, já estão podendo, fazer esse agradecimento. Que bom. Quais os benefícios de sermos recíprocos? Quais os benefícios que a gente vai receber? São muitos? São poucos? E aí? Quais os benefícios? Será que nas obras da codificação fala de reciprocidade? Lá no Evangelho? Será que lá no Livro dos Espíritos fala sobre a questão de sermos recíprocos? Então, a gente foi pegar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que está nos falando sobre reciprocidade. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na parte 3ª, a questão 633. Olha só o que nos fala. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Então, a lei natural aqui é a lei de Deus, tá, gente? Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades
Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atende sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, está falando sobre a questão, né, da regra do bem e do mal. Então, se a gente está sendo recíproco com as coisas boas que nós estamos recebendo, então nós estamos seguindo direitinho a lei de Deus. E as coisas que não são boas, a gente vai agir, né, ao contrário. Em vez de a gente ser recíproco negativamente, a gente vai ser recíproco, passando para aquela pessoa coisas boas. Lembra de um teatrinho que vocês fizeram? Da senhora que mandou para a vizinha lá, que ela não estava com raiva da vizinha, mandou um monte de esterco para a vizinha, numa bandeja. A vizinha usa aquele esterco para adubar as flores, pega aquelas flores e manda, né, para a vizinha lá, uma cartinha, falando, né, mandando as flores. O que ela fez? Ela usou a reciprocidade de uma forma boa, de uma forma diferente. A vizinha pensava que ela ia mandar um monte de coisa, né, de esterco, outra coisa para ela negativa, ela mandou uma coisa boa, porque cada um dá conforme aquilo que tem. E é assim na nossa caminhada. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que nós estamos distribuindo com o outro. E lá no Evangelho, também vai nos falar sobre reciprocidade. Lá no capítulo 9, 11, amar o próximo como a si mesmo. Só o tema aqui a gente já está falando de reciprocidade. Amar o próximo como a si mesmo. Se a gente se ama o próximo como a gente se ama, nós estamos sendo recíprocos. Mas a gente vai pegar o item 2, a anotação de Mateus, capítulo 7, versículo 12, onde tem as palavras de Jesus. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Então, fazer aos homens tudo que a gente quer que eles nos façam. Então, se a gente quer receber coisas boas, nós vamos fazer coisas boas. Então, Jesus já nos falava naquela época sobre a questão da reciprocidade. E vai ser um tema super atual, mas Jesus já falava, né, da importância de sermos recíprocos. E como ser recíproco? Como que nós vamos ser recíprocos no nosso dia a dia? Então, vamos colocar aqui alguns pontos de como a gente ser recíproco. Primeiro, termos empatia. O que é empatia? É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Então, como que a gente vai ser recíproco? Nos colocando no lugar do outro. E às vezes isso é tão difícil, porque às vezes a gente, dentro das mesmas situações, a mesma coisa, a gente passa por aquilo e a gente fica com pena da gente, a gente chora, né? A gente quer atenção. Quando quer com o outro, e às vezes a gente julga de outras formas. Ah, mas não é possível que o fulano esteja passando por isso, esteja chorando, esteja com essa dor toda. Não é possível. E no nosso momento a gente queria atenção, né? A gente queria, né, todos os cuidados. Então, como ser recíproco? É ter empatia, nos colocando no lugar do outro. Um outro ponto, né, para a gente ser recíproco é sermos gratos. A gratidão ela é importantíssima na nossa caminhada. E às vezes a gente não sabe ser grato. A gente não sabe agradecer aquilo que nós estamos recebendo. E quando a gente fala de gratidão, é gratidão a Deus por tudo que a gente recebe, é agradecermos os amigos que nós temos, a família que nós temos, quantas oportunidades nós recebemos a cada instante e a gente esquece de ser grato. Então, uma forma também de sermos recíprocos. Terceiro ponto, saber ouvir.
Muitas vezes a gente quer falar, 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 mas a gente esquece de ouvir. E é muito importante aprender a ouvir. E quando a gente fala aprender a ouvir, é ouvir mesmo. Porque às vezes você está ali olhando para a pessoa que está falando com você, mas você não está prestando atenção em nada do que ela está falando. E ela fala, e você está ali, como um mero espectador do que a pessoa está falando. Não está prestando atenção. Então, quando a gente fala saber ouvir, é ouvir, prestar atenção, né? Se a pessoa falou alguma coisa que você não entendeu, repete, não estou entendendo. Ah, não, mas não é possível você estar pensando isso. Não é assim. Então, esse saber ouvir. E a gente está precisando de pessoas que queiram ouvir. Lá no centro, nós temos o atendimento fraterno, que são pessoas que estão aprendendo a ouvir o outro. E às vezes a gente chega e quer conversar, precisa falar alguma coisa, e como que é importante, né, ter aquela pessoa ali para nos escutar. Ricardinho, isso mesmo. É uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Então, nós precisamos ouvir, prestar atenção no que o outro está falando conosco. E nessa era aí do celular, às vezes a pessoa está falando só no celular. Não sabe nem o que a pessoa falou. Oi? Uma coisa também que acontece muito essa questão aí de ouvir é que as pessoas às vezes vêm contar uma história, um caso, aí a que está escutando vira e fala assim, nossa, mas aconteceu uma coisa muito pior comigo. Isso é péssimo também. Isso, e acontece muito. Aí você não deixa nem a pessoa, às vezes, concluir o que ela falou. Ela queria vir te contar. É que se você começou a falar. No atendimento fraterno, Marta, esse é um ponto que nós somos alertados, deixar a pessoa falar. E quanto à nossa rogativa, né, aquilo que a pessoa fala, a gente nunca deve dizer isso. Isso também aconteceu comigo, ou citar como exemplo, como se a gente tivesse meios de ter superado aquilo com facilidade. Então, nessa hora que a gente se coloca à disposição de ouvir a dor do outro, a gente precisa se colocar como alguém a acolher. Aí a gente vai no Evangelho, ao invés de dar um exemplo. É acolher mesmo, não é para a gente estar ali criticando. É acolher o irmão que está passando por aquela situação. E às vezes você está ali, a pessoa está ouvindo, mas está criticando, está toda hora interrompendo, e não é para isso, né? O outro ponto, né? Como ser recíproco? Assumir responsabilidade pelas suas ações. Temos que assumir responsabilidade por aquilo que a gente faz ou deixamos de fazer. Né? Se cabe a gente realizar uma tarefa, a gente não fez, a gente tem que assumir que a gente não fez e por que a gente não fez. De repente, até pedir desculpa, começar a tarefa, pedir ajuda. E se a gente fez algo de errado, assumir que a gente fez. Né? Então, assumir responsabilidade por tudo que a gente faz na nossa caminhada. Sem colocar aquilo que a gente fez nas costas do outro. Tá? Não foi o outro que fez, não fui eu. Ou eu fiz por causa que o outro fez isso comigo. Então, a gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente está agindo. Outro ponto, manter diálogo sempre aberto. Então, tá sempre pronto, né, no nosso diálogo para conversar com o outro de forma simples, né, de forma espontânea, verdadeira, porque não adianta a gente ficar, né, mentindo, criando coisas para conversar. Então, é preciso diálogo franco, aberto, para a gente ser recíproco. Quando a gente fala aqui, principalmente, quando a gente fala muito de reciprocidade, a gente lembra muito de família, a gente lembra muito de amigos, a gente lembra de ambiente de trabalho. Então, são pontos aí para a gente refletir.
Um outro ponto sobre como ser recíproco é o respeito, que deve estar sempre presente. Então, quando a gente fala de reciprocidade, nós temos que ter o respeito pelo outro. A gente volta lá no que a Ivy falou lá no início, né? Cada um dá daquilo que ele é capaz. Então, a gente respeitar esses limites de cada um. E respeitar também os nossos limites. Porque a gente, às vezes, gostaria de dar 10. Igual a Giza deu 10, mas eu não sou capaz de dar 10 naquilo. Mas eu consegui 8, olha que coisa boa. Então, respeitar também os meus limites naquilo que eu estou agindo. Então, quando a gente fala de respeito, é pelo outro e por nós também. E, por final, né, a gente colocou aqui como ser recíproco, é praticar. Não adianta a gente falar, eu vou tentar, eu quero ser recíproco, mas se a gente não praticar. Então, a reciprocidade é um trabalho diário, né? De todos os dias a gente tentar ser recíproco com o outro. Isso na vida em família, isso com os nossos amigos, isso no nosso ambiente de trabalho. Antigamente, eu achava que a reciprocidade era algum gesto, algum sentimento que alguém me devia. Hoje eu vejo que não tem absolutamente nada a ver com o que eu espero. Reciprocidade é sobre todos os sentimentos que cultivo. E não necessariamente quer dizer que irei recebê-los de volta do mesmo jeito que foram enviados para mim, que foram criados, enviados para mim. Está dentro daquela colocação, né, que a Esther deu lá no início. Então, reciprocidade são todos os sentimentos que eu cultivo diariamente. O grande problema é a expectativa, que nós confundimos com a reciprocidade. Aquela expectativa de eu fiz algo, fulano vai fazer algo também por mim, porque eu fiz por ele. Então, a gente confunde um pouquinho aí as coisas. É claro que é muito bom quando você faz alguma coisa e passa um tempo, aquela pessoa do nada aparece ali, né, fazendo algo por você. Que coisa gostosa, que muito bom. Dentro de um relacionamento é muito importante a reciprocidade, porque senão o relacionamento não se fortalece. Então, mas não vamos criar a expectativa, aquela coisa grande, porque cada um dá daquilo que ele é capaz. Então, o grande problema é a expectativa. Alguém recíproco não tem obrigação de devolver na mesma hora, na mesma intensidade, qualquer emoção ou entrega que se tenha proporcionado. Não é assim. Porque cada coração se comunica na sua própria sintonia. Mas estão sintonizados, estão ali juntos. E nada disso exclui o tempero e a vontade de estar junto. Tem gente que se expressa com as mais variadas declarações. E tem gente que quase nada demonstra. Mas a gente entende, sente e reconhece. Porque é de cada um. Tem gente que tem facilidade de falar, de declarar, né? Mas tem gente que não tem essa facilidade, mas que demonstra e sente. Isso mesmo, Bia. Certíssimo, entendeu direitinho aí. Devemos procurar fazer sem esperar receber em troca. A reciprocidade não deve ser colocada nem como motivo de expectativa, nem de cobrança. Isso mesmo. Reciprocidade não é uma forma. Reciprocidade é conteúdo. E só quem exercita, sem qualquer cobrança ou impedimento,
conhece suas existências e virtudes. Suas essências e virtudes. Reciprocidade é naturalidade. Sim, ela precisa ser espontânea. Então, quando a gente for ser recíproco com o outro, isso é uma coisa espontânea. A gente quis fazer aquilo. Essa é a maior lição que a gente pode aprender a respeito de reciprocidade. É ser espontâneo naquilo que a gente está realizando. Lembra que a gente colocou que a gente tem que ser... a palavra que eu esqueci agora. Protagonista. Então, não importa o que vão falar, se eu tenho vontade de fazer aquilo para fulano, né, coisa boa, demonstrar minha amizade, o meu carinho, o meu amor, a gente faça. Somos protagonistas da nossa história. Uma alma recíproca não fica preocupada com quando ou com onde, assim como também não fica contando placares dos interiores presenteados. A alma tem que a leveza. A alma tem que se entregar e receber, apenas aproveitar os afetos. No entanto, reciprocidade não significa esperar ou aceitar migalhas, mas migalhas distribuídas em essências, meios termos, também são importantes. Porque às vezes a pessoa só sabe dar aquele pouquinho, mas ela dá um pouquinho hoje, amanhã ela dá mais um pouquinho, porque é aquilo que ela consegue dar naquele momento. Mas se ela recebe, ela dá a migalha, aquele pouquinho, e ela recebe um montão, ela vai começar a aprender também a dar mais. E ela vai começar aprendendo. E isso é importante. Isso aí, Cari, somos protagonistas e escritores da nossa história. Muito bem. Eu acho que, com o passar do tempo, né, a reciprocidade ela acaba se tornando uma coisa automática na nossa vida. Por mais que a gente não receba de volta daquela pessoa, outra vai lá e dá pra gente de outra forma. Com certeza. Que a nossa vida, o universo, ele sempre dá um jeito de trazer de volta para a gente aquilo que a gente emanou, né? Aquilo que a gente ofereceu. Não importa se aquela pessoa não está retribuindo aquilo. Alguém, em algum momento, vai retribuir aquilo. Isso é muito importante. Acaba sendo uma coisa automática. É natural. A gente não espera e acontece, porque a gente recebe de volta tudo aquilo que a gente emana para o mundo, tudo aquilo que a gente emana para o universo. Por isso é importante a gente sempre pensar, peraí, o que eu tô plantando, né? O que eu tô emanando aqui agora para o universo? Porque colher é certo, vai ter retorno, isso é certo. Pode não ser do jeito que a gente espera, na hora que a gente espera, e nem da pessoa que a gente espera. Mas vai acontecer. E a gente tem que ter paciência, ter tranquilidade, manter o coração tranquilo, continuar fazendo a nossa parte, né? E se a gente deixar aquela pessoa que hoje a gente está doando para ela não está me retribuindo, então eu não vou parar. Vai ser pior ainda. A gente vai receber, como você colocou aí, a gente vai receber de outras formas. Mas que a gente continue, né, acreditando nela, doando a ela, porque ela vai despertar para essa importância de ser recíproco. Então, ela vai aprender. Porque se a gente deixar ela de lado também, ela não vai crescer. Então, é importante, né, a gente, como você colocou, a gente vai receber de outras formas. Porque a gente está semeando, a gente vai receber. Ô, Marta, Uhum. Completando aí o que a Ive e o que o Ricardinho estão falando, eu acho também que quando a gente começa com essa questão aí de ajudar o outro e tudo mais, daqui a um tempo a gente começa a fazer isso sem pensar também no que a gente vai receber. Porque eu imagino que a gente não tem que ficar, tipo assim, fazendo, pensando que lá na frente alguém vai fazer por mim. A gente incorpora tanto essa questão de estar fazendo bem, de estar fazendo algo legal, de estar fazendo algo bacana, que a gente até esquece dessa questão de vir, do que vai vir. E quando vem, a gente fala assim, nossa, que bom, obrigada, meu Deus.
mas a gente nem lembra que, poxa, isso veio porque lá atrás eu ajudei alguém. Tipo assim, vem tão natural e vai, tipo assim, a gente doa tanto da gente e recebe tanto que a gente nem percebe. Eu concordo, e eu acho que aí está o ponto que a gente mais tem que trabalhar, né? Perceber que, primeiro, as pessoas são diferentes e, assim, o retorno que elas dão vão ser diferentes, assim. Tem pessoas que são mais carinhosas, tem pessoas que são mais atenciosas, tem pessoas que não são muito próximas, mas não significa que gostem mais ou menos de você. E, assim, você não esperar que o outro seja do jeito que você quer. É o primeiro ponto que eu acho que as pessoas têm que trabalhar. Eu convivo muito com isso na família, porque, por exemplo, eu e minha irmã somos bem diferentes em muita coisa. E isso não é um problema, assim, nunca incomodou nem a mim, nem a minha irmã, nem a minha mãe. Mas eu já vi amigos, por exemplo, que citam como se estivesse incomodando alguma coisa, sabe? Não é esperar que o outro seja o que você espera que seja. Não é esperar que o outro te dê a resposta que você quer que ele te dê. E sim aceitar que o outro tá todo mundo rindo. Que o outro faça por um próximo, não necessariamente para você, o bem também. Entra aquela frase, né, do Chico, que todo mundo ama, mas nessa hora ela precisa ser reforçada mesmo, porque é o caminho. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim, tenho o dever de ser melhor a cada dia. Não importa de que maneira eu estou melhor. A gente precisa entender que há um tempo para cada um. É o exercício o exercício no bem que nos fará melhores a cada dia. Se é um dia de cada vez, nós vamos viver um dia de cada vez. Hoje eu me irritei, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Então, essa questão da reciprocidade é uma coisa que a gente vai começando aos pouquinhos. Eu tenho certeza que aqui todos vocês já trabalham nessa questão da reciprocidade. Às vezes a gente só tem, como a Gisa colocou lá no início a gente pensava, né, da troca, a gente ficava triste, né, que a gente não fique triste, que às vezes não veio da pessoa da forma que a gente gostaria que fosse, né, que a gente continue fazendo da mesma forma, que a reciprocidade vem de uma forma ou de outra, vai chegar para a gente na nossa caminhada. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou refletindo aqui. Se vocês forem pensar, o que vocês acham que é o oposto de reciprocidade? Acho que não tem, né? Não sei. Eu pensei igual a Laura colocou ali. É igual felicidade. Não tem, é infelicidade, é a falta de. Eu acho que a reciprocidade é a mesma coisa, é a falta da pessoa ser recíproca. Eu acho que não tem, tipo, Eu pensei também no egoísmo, assim. Se você for egoísta, você não vai querer fazer pelo outro, você não vai fazer com a intenção de ajudar o próximo, e sim só por legítimo interesse. É porque o egoísta só pensa nele, né? Ele quer só para ele, né? Eu também pensei a colocação da Esther também. Talvez orgulho também faça muito sentido, pensando por esse lado. Mas eu acho que a reciprocidade ela não é uma característica, ela é um ato. Né? O egoísmo, por exemplo, é totalmente diferente. Se você é egoísta, você é ingrato, você não é uma boa pessoa. Agora, se você tem amor, se você é uma boa pessoa, naturalmente você é uma pessoa recíproca por bem. Lucas fez a gente dar uma refletida e profunda. São coisas, esses pontos são importantes para a gente refletir mesmo. É porque vai cair lá na fala do Dinho, lá no início. Porque a gente está ali, nós estamos falando o tempo todo aqui no dar e receber algo de bom, agradecer algo de bom. Mas a própria doutrina espírita nos recomenda também a ser grato àquilo que a gente não conseguiu naquele momento, ou que foi que não era aquilo que a gente esperava. A gente vai ter que trabalhar esse nosso eu, da nossa responsabilidade em cultivar no dia a dia o desinteresse em receber aquilo que a gente deu, exatamente na mesma medida. Porque senão a reciprocidade, ela o significado ser solidário, ter essa troca, mas não, a gente vai
está voltado sempre para o bem. Isso é do nosso interior. Todo mundo vai ter que trabalhar isso em si mesmo, né? Para fazer o melhor pelo outro dentro daquilo que a gente tem condições, das nossas possibilidades. Mas eu continuo sem enxergar a reciprocidade como uma característica. Porque, como já foi falado aqui no estudo, a reciprocidade ela é boa e é ruim. A reciprocidade ela não é uma característica. A reciprocidade é um gesto. Se você é bom, se você faz o bem, você reage positivamente. Agora, eu aqui, Estevam, tomei um soco na cara. Se eu der outro soco na cara, eu sou recíproco do mesmo jeito. E aí? Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, Inclusive, quando a gente fala assim, a recíproca é verdadeira, é quando a gente responde à pessoa querendo dizer que o que ela disse também eu penso. Então, assim, só para concluir o meu pensamento relacionado a essa questão, que foi bem interessante, que faz a gente pensar bastante, porque ela é bem intrigante, não tem uma resposta para isso, porque a reciprocidade ela é um gesto, de uma maneira geral. Esse é o meu pensamento, tá, gente? Estevam, mas uma pessoa pode ser uma pessoa recíproca de acordo com as atitudes que ela tem com o tempo, da mesma forma que ela pode ser uma pessoa alegre. Não, isso aí eu concordo. É isso que eu estou falando. Eu sou uma pessoa recíproca. Mas eu sou uma pessoa recíproca para quê? Em cima de quê? Em qual atitude? O que você fez comigo que eu fui recíproco com você? Então, assim, é um negócio que dá uma bagunçada, dá uma mexida, então você não... Mas você pode pensar assim, basicamente, até qualquer sentimento. Lógico. Por exemplo, a gratidão é um sentimento recíproco. Você me ajudou, eu sou eternamente grato a você. E aí? Você me ajudou e eu te agradeci. E eu estou fazendo qualquer outra coisa que possa te ajudar também. Então, assim, são várias coisas que vêm por trás da reciprocidade. É difícil, cara. É difícil você pensar o que é a reciprocidade em si. Você consegue traduzir para mim o que é a reciprocidade? Ninguém consegue. Eu acho que, na verdade, é basicamente assim, o que a Marta vem falando, pelo menos o que eu entendi disso, é que não é apenas uma atitude, né? Se eu devolvi o soco na cara que eu levei, eu sou uma pessoa recíproca. Mas é em termos de atitude que você está esperando ou não. Às vezes foi só uma reação e não ser uma atitude recíproca, sabe? Então, eu acho que a reciprocidade é basicamente você não pensar no retorno, você fazer pelo outro e deixa que as coisas o mundo vai fazer voltar para você de alguma forma. E às vezes o voltar para você não é você receber algum benefício. Só você ver o outro feliz e talvez isso já seja o suficiente para você. Não sei. Eu concordo com isso, mas isso de uma maneira geral, ele não vai soar como reciprocidade. O exemplo que a Marta deu, por exemplo, de você receber o esterco, devolver, falou, o que é isso? Isso não é ser recíproco. Isso é você ser bom. É você ser maior que a pessoa. Então, assim, é complexo discutir o que é a reciprocidade. Isso é o meu pensamento, tá? Sim, mas não, eu concordo. E assim, eu acho legal essa discussão, que eu acho que acaba gerando um aprendizado. Só que aí volta naquela frase de você se colocar no lugar do outro, né? Pior que agora eu fui falar da frase e esqueci a frase, mas você fazer pelo outro. Eu acho que tudo vai voltar nisso, assim. Não, mas é isso aí. O bacana é que no final das contas a gente tem que sempre pensar no próximo, né? De forma recíproca ou não. E aí, gente, mais alguma colocação? Não, moça, por enquanto não. Adorei. Estevam, mais alguma colocação? Então, gente, o que a gente trouxe para a gente conversar era isso hoje. A gente tem muita coisa aqui ainda, assim, é um material bem grande que a gente achou na internet, mas que basicamente dentro daquilo que a gente conversou, né, na noite de hoje sobre reciprocidade. Para que a gente possa, né, sermos mais recíprocos nas coisas, principalmente nas coisas boas, né? A gente procurar ser recíproco com o outro, ajudar o outro. Ô, Marta, só desculpa cortar, que o meu microfone não estava funcionando, eu estava falando e eu estava falando sozinho, desculpa cortar aí. Mas só para concluir o que eu estava falando no outro bate-papo, gente, isso aí é uma coisa bastante interessante, porque se você for pensar, a reciprocidade para a gente que não está num grau de evolução para compreender o que é esse sentimento para o bom, ela confunde a gente mesmo.
No dia a dia, por exemplo, eu tô ouvindo do futebol agora. O cara me mandou para aquele lugar. Eu tava de sangue quente, eu não consegui não reagir. Então, assim, eu fui recíproco com o cara. Não deixa de ser recíproco. Então, assim, entender esse sentimento pro lado apenas positivo, ainda eu não consigo enxergar. Mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Então chegamos a um ponto de considerar a reciprocidade de um sentimento? Ah, eu não enxergo como ainda enxergo como atitude. Mas é bacana. É uma ação, onde você utiliza o sentimento que você tiver, né? É isso aí, eu também enxergo dessa forma. Ó, o legal é a gente colocar lá no grupo o significado da palavra reciprocidade. Porque na prática, nós já sabemos onde utilizá-la, né? Porque, por isso que gera essa dúvida. A gente já sabe como utilizá-la. E o estudo foi desenvolvido desta forma, mas ela, em momento algum, a gente falou que tinha que devolver o outro uma reação contrária ao bem, né? Eu acho que a gente tem que saber como utilizá-la na hora da prática, né? Na hora que o outro talvez não nos deixe feliz e a gente conseguir pensar e fazer um bem ainda para o próximo de alguma forma, que é o mais difícil. Gente, eu tava pensando numa coisa aqui para a gente poder tentar colocar a reciprocidade como característica, como sentimento, seja o que for. Por exemplo, uma pessoa alta conversando com uma pessoa baixa. Eu sou o alto e a pessoa é o baixo. Falei, nossa, como você é baixo? E se a pessoa não responder para mim, ela não é uma pessoa recíproca? Não, eu sou alto, ela é baixa. Você é baixo, eu sou alto. E aí? Isso então não define se a pessoa é recíproca ou não. E essa é o meu ponto de vista, mais uma vez colocando. É uma coisa que vai intrigar a gente vai pensar até... O silêncio é uma resposta, muitas vezes, né? É isso aí. Aí a Laura colocou aí que é uma qualidade, a reciprocidade é uma qualidade. Que não está sempre com a gente, né? Que você vai tendo a cada atitude. Talvez. Gente, igual vocês falaram aí da questão do egoísmo, e o egoísmo ele está inserido em em tudo que é negativo, tem o egoísmo. O ciúmes, a inveja, a raiva e diversas outras. O egoísmo ele está inserido. Isso é uma questão, é uma resposta que está no livro dos Espíritos. Não existe algo de ruim que não tenha o egoísmo e o orgulho inseridos. Eles estão em tudo que você faça de ruim, ele está ali. Eu queria muito ver num bar um papo de bêbado sobre reciprocidade. Difícil. Olha, o chumbo trocado não dói. Então, vamos levar em consideração lá a fala do Dinho e vamos dizer que a gente tem que pensar antes de agir. Eu acho melhor. Mais alguma coisa, gente? Só agradecer mesmo. Foi bem importante para nós, para cada um, né? A gente tem que trabalhar ainda isso. Como tudo, né? Que a doutrina espírita nos sugere. Alguém quer fazer a prece para a gente encerrar? Então, gente, vamos lá. Vou fechar os nossos olhos. Moça, posso fazer a prece? Pode. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais que estão neste momento reunidos aqui conosco, gostaríamos de agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer por mais um momento de muito aprendizado, muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas a doutrina espírita é justamente isso, é a gente se questionar, é a gente tentar melhorar, é a gente esclarecer, ela faz parte de tudo aquilo que nós somos. Agradecemos, Senhor, por mais uma semana que está se encerrando, pedimos amparo à espiritualidade amiga, que esteja nos guiando, nos amparando e nos protegendo. E assim, meu Deus, está encerrado mais uma mocidade espírita. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Assim seja, graças